mal lutaria, venceria afinal. Jesus é a fonte de luz, prometido há tanto tempo, anunciado a tanta gente, sobre alguém que viria, contra o mal lutaria e venceria afinal. Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Eu sou o pastor Anderson Ornelas, e estamos aqui em mais um trimestre para estudarmos juntos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia e tem como título geral o Evangelho de Marcos. Nós faremos nessa lição, neste novo trimestre, um suplemento arqueológico, suplemento histórico, suplemento teológico, suplemento geográfico, suplemento profético, para que você possa aprender mais sobre o Evangelho de Marcos, que por sinal é um dos mais curtos, mas é um dos mais interessantes, que tem muitas curiosidades aí para nós aprendermos. E aí, como está você? Tudo bem? Eu espero que sim. Você tem crescido e aprendido com os nossos vídeos? Depois comente aqui nos comentários se você tem crescido espiritualmente, se você tem sentido um contato com Deus mais direto através do estudo da lição aqui no canal Teologia Adventista. Eu gostaria de saber. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco já há algum tempo. É a quarta lição que estamos gravando. Já gravamos 3 lições até o exato momento e é um motivo de grande alegria, de grande bênção para mim poder participar de alguns projetos tão assim magníficos. Eu gravo nos meus tempos livres, às vezes na madrugada, e eu fico feliz e satisfeito em saber que você está sendo abençoado, abençoada, que você tem crescido espiritualmente e iluminado pelo céu. Eu gostaria de aqui, antes de começar, deixar o meu agradecimento. Que agradecimento, pastor? Um agradecimento pelos que estão colaborando com o canal. Vocês sabem que eu nunca fiz nenhum pedido de nenhuma doação aqui no canal, mas algumas pessoas têm entrado em contato comigo através das redes sociais e dito: pastor Anderson, eu gostaria de colaborar com esse projeto, colaborar com o seu canal, o que eu posso fazer? E essas pessoas têm doado algum valor para adquirirmos melhor estrutura para o canal. Então, eu gostaria de agradecer a você. Eu não vou dizer o nome daqueles que ajudaram, colaborar de alguma forma, mas gostaria de agradecer você que tem colaborado com o canal, e nós já fizemos investimento em microfones melhores, em iluminação melhor, está chegando para a gente. Em breve aqui no canal vocês verão novidades, cenário novo. Vamos organizar melhor para que você também seja mais ainda abençoado com o conteúdo desse canal. Então, muito obrigado a você que tem colaborado de alguma forma, que tem nos abençoado. Repito, aqui no canal não estou fazendo nenhum pedido, eu nunca fiz nenhum pedido por nenhum recurso financeiro para ajudar o canal. Vocês sabem, eu sou pastor, a obra já nos mantém como obreiros na obra de Deus, mas algumas pessoas têm colaborado e o valor e o recurso tem sido então investido no canal em si, para que você tenha uma qualidade melhor de vídeo, de áudio, de imagem, para que a sua experiência ao estudar a Bíblia seja mais agradável possível. Então aqui, tendo feito esse agradecimento, dado aqui essas informações, eu quero convidar você para nós estudarmos juntos essa lição neste trimestre, que será incrível, viu? Vamos estudar como é a proposta aqui da lição. O autor, ele vai levar-nos a trabalhar cada capítulo, cada versículo do livro, ou melhor, do Evangelho de João. Você está preparado? Está preparada? Pegue a sua Bíblia, caneta e papel, comece a fazer as anotações e deixe aqui nos comentários para que eu saiba como você conheceu o canal Teologia Adventista e se você tem tido alguma experiência espiritual a partir do momento que começou a estudar a lição conosco, tá certo? Lição deste trimestre, a número 1, o princípio do Evangelho. Nós vamos estudar com base nos primeiros versículos aqui. O versículo 1 até o 15 serão trabalhados nesta lição. Então, já vá nos ajudando aí com o conteúdo. Se você achar relevante o conteúdo que vamos apresentar para você aqui, você deixa o seu like, compartilhe o vídeo com quem você sabe que vai gostar do conteúdo e se inscreva, não é? É um conteúdo de graça. Enquanto eu gravo aqui na madrugada, utilizo o meu tempo livre para produzir esses vídeos para você. Nós queremos começar o estudo. É deixado aqui também para você na descrição do vídeo
o vídeo de abertura, se você quiser usar na sua igreja. Também os slides é sempre colocado aqui na descrição para que você utilize ou para que você estude depois um pouco mais a sua lição. Foi um material muito bem pesquisado, pesquisamos em vários livros, vários comentários bíblicos, várias bíblias, e é para você desfrutar. E depois me diga, você conhecia aqui a música que nós colocamos no início, na abertura do canal? É o grupo VP, Jesus é a Razão, bem antigo. Se você conhecia esse hino, essa música lá dos tempos antigos, então coloca aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Muito bem, sem mais enrolação, sem mais demoras, vamos para o estudo da Bíblia. O princípio do Evangelho, verso para memorizar. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ao começarmos a estudar o livro e o Evangelho de Marcos, precisamos fazer algumas perguntas para nós. De introdução, precisamos entender quem escreveu este livro. Segundo, para que público-alvo ele foi escrito. Em aproximadamente que ano ele foi escrito, e nós precisamos entender algumas curiosidades por trás do livro, alguns pontos geográficos, qual é a ênfase e foco do autor do Evangelho, que tem o nome de Marcos. Precisamos fazer aqui um suplemento e uma introdução. Então, na parte de sábado, vamos fazer essa introdução para que você fique mais inteirado do que se trata o livro de Marcos e você seja realmente abençoado. Iniciaremos o estudo dessa semana aprendendo o que as Escrituras relatam acerca de Marcos, incluindo seu fracasso inicial e sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a seção de abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveu esse livro. Então preste atenção na ilustração que temos aqui nessa primeira lição deste trimestre, porque você verá que tem uma Bíblia e dentro ali tem Daniel e Apocalipse. Ou seja, também nós vemos profecias de Daniel e Apocalipse sendo cumpridas dentro aqui do livro de Marcos e outras que estão para cumprir. Você vê que eu tenho aqui no meu cenário o livro Desejado de Todas as Nações. Cada capítulo desse vai envolver aqui algum capítulo do livro Desejado de Todas as Nações. Assim como no trimestre passado nós estudamos o livro O Grande Conflito, neste trimestre nós estudaremos o livro O Desejado de Todas as Nações. Já de início você verá que a lição número 1 está relacionada com o capítulo que fala sobre a voz do deserto referente a João Batista. Eu já li esse capítulo para apresentar para você aqui a lição, e também o livro que a lição citou também é o livro Atos dos Apóstolos, que traz aqui um capítulo muito interessante que é chamado de Os Arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho, capítulo 17, a partir da página 166, você pode ver lá também este capítulo. Esses capítulos foram estudados, eu extraí alguns textos aqui para colocarmos nas imagens na tela. Então vamos para o nosso suplemento teológico aqui na tela. Muito bem, Evangelho de Marcos. Temos o título, né? Os mais antigos manuscritos existentes ostentam o simples título, segundo Marcos. Posteriormente, quando o termo Evangelho passou a ser aplicado à história da vida e do ministério de Jesus, ele foi incorporado ao título desse livro. O título encontrado na ARA, que é a versão revista atualizada da Bíblia, tradução, né? O Evangelho segundo Marcos, ocorre apenas em manuscritos recentes. O que nós acabamos de ler é a identificação de que nos manuscritos antigos não tinha ali o nome de Marcos, não vinha no cabeçalho da Bíblia, como na minha aqui tem assim, Evangelho, né? Segundo Marcos. Não existia isso nos primeiros manuscritos. Então, somente no manuscrito recente. Como então sabemos que este livro realmente foi escrito por Marcos? Avançando aqui, a autoria, falando da autoria, não há razão plausível para se duvidar da autenticidade do livro ou de que Marcos tenha sido o seu autor. Papias, o bispo da cidade de Hierápolis, a mais ou menos 30 quilômetros de Colossos e 16 quilômetros de Laodiceia, lá na Ásia Menor, é o primeiro escritor conhecido que fala de Marcos como autor deste evangelho. Então preste atenção, um dos pais da igreja, esses pais da igreja que vieram no 2º e 3º século, vão dizer que o escritor deste livro, deste evangelho, é Marcos. Papias, ele viveu ali no 3º século, início do 2º
início do terceiro século, e ele vai dizer que quem escreveu é Marcos, que era um auxiliar, um secretário do apóstolo Pedro. E também depois lá do quarto século aparece Eusébio de Cesareia, que vai confirmar isso também, dizendo que quem escreveu o livro, o Evangelho de Marcos, foi Marcos, ou melhor, João Marcos, que tinha o primeiro nome João, que era um nome hebraico, e o segundo nome Marcos era um nome romano. É correto nós entendemos, pelos vários estudos que eu fiz, que o primeiro nome dele era em referência à sua mãe, talvez fosse o nome porque a sua mãe fosse judia e o seu pai fosse romano, por isso ele tinha o nome de Marcos. Com isso nós podemos ver que esse rapaz, ele foi criado em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maria, ela era uma mulher que tinha uma certa condição aquisitiva, alguns bens materiais, alguns pertences. Provavelmente ela era viúva e ela e o seu filho único, João Marcos, moravam em Jerusalém. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, interessante. Avançando então, Irineu diz que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, segundo o testemunho de Pedro, mas depois da morte do apóstolo. Interessante que, com respeito a isso, Irineu também é um pai da igreja, que viveu ali poucos séculos depois da vida de Jesus. Ele vai confirmar isso que acabamos de dizer, dizendo que o livro de Marcos realmente foi escrito por João Marcos, mas com uma visão de Pedro. Já imaginou se você pudesse estudar um outro evangelho sendo escrito por um outro apóstolo que não seja Mateus, que não fosse Marcos, nem Lucas, nem João? Qual outro apóstolo você teria interesse em que ele escrevesse também um evangelho sobre a vida de Jesus? É claro, não é mesmo? Pedro, aquele discípulo que estava sempre mais próximo de Jesus, que era impetuoso, que era um rapaz de opinião própria, que sempre tinha suas perguntas inusitadas em momentos oportunos e inoportunos. Seria interessante ver ou ler um evangelho à sua visão. Ele era uma testemunha ocular, não é verdade? E é isso que aconteceu. Marcos, ele escreve a partir do testemunho e da evidência de Pedro, através do testemunho de Pedro. E o interessante é que aqui eu coloquei que aproximadamente o livro foi escrito ali por volta do sétima década, né? Do ano 60 até o ano 70. Eu coloquei o ano 64, de acordo com algumas pesquisas, mas não se fica claro realmente se foi essa data. Alguns autores divergem com respeito à data. Seria entre o ano 50 e o ano 70. Um pouco antes do ano 70, porque o Evangelho de Marcos não narra nada sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então, por isso deve ter acontecido antes dessa data. O pastor Rodrigo Silva, que é doutor e arqueólogo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele diz que acredita, por seus estudos, que este evangelho foi escrito por Marcos entre o ano 50 e 52 da nossa era. Então, assim, bem antes do ano 70. E provavelmente Marcos ele morreu no ano 68 depois de Cristo. Avançando aqui, o público-alvo. Você acredita que o seu autor tinha em mente os gentios? Parece claro que não foi adaptado especialmente aos judeus, pelo fato de conter poucas referências às profecias do Antigo Testamento. Ademais, a explicação de palavras e costumes judaicos indica que o autor escrevia a um público gentil. Mateus, quando escreve, ele não fica explicando cerimônias judaicas para o povo, porque ele escreve para os judeus. Agora, Marcos, ao escrever, ele explica algumas expressões, ele explica algumas culturas judaicas, e então quer dizer que ele não está escrevendo ao público judeu, ele se destina a um público gentil. Como ele era assim uma pessoa que tinha uma tradição judaica, mas também vinha de uma família gentia, romana, ele tenta escrever apresentando Jesus como mestre, como um Deus milagroso para outras pessoas. Algumas curiosidades do livro. 19 milagres registrados em seu curto livro demonstram o poder sobrenatural do Senhor. 8 milagres demonstram seu poder sobre as enfermidades e 5 demonstram seu poder sobre a natureza. E 4 destes milagres sobre o poder que Jesus tinha sobre os demônios. Embora ressalte o poder divino de Cristo, o autor alude com frequência aos sentimentos humanos de Jesus, sua decepção, seu cansaço, seu assombro, seus gemidos, o seu afeto. Então Marcos ele é bem sucinto, é o mais curto dos evangelhos, ele é um evangelho sinótico. O que seria, pastor, evangelho sinótico?
Evangelho sinótico significa que foi ver junto, sinótico significa ver junto, ou seja, como os evangelistas viram as fases de Jesus. Cada um relatou de uma forma um pouco diferente, mas você pode entender que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Você pensou que era de Mateus, né? Porque vem logo em seguida aqui, depois do Antigo Testamento, mas não, o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, e Mateus e Lucas teriam feito um evangelho com base no que Marcos escreveu, ampliando algumas coisas. É bem verdade que o evangelho de Marcos é mais sucinto. Esses três são evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João, pastor Anderson, não é um evangelho sinótico? Não. O evangelho de João, ele não se detém aos mesmos assuntos que é tratado nos outros três evangelhos. E ele é escrito aproximadamente 30 anos depois, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Avançando aqui, curiosidades do livro ainda. É o primeiro dos evangelhos sinóticos, como eu acabei de explicar. Sinótico vem da palavra grega e significa ver juntos, como eu expliquei. É o mais curto dos 4 evangelhos, apresenta Jesus sempre em ação, sempre Jesus saindo de uma localidade, indo para outra, Jesus atuando na vida de alguém. A palavra imediatamente, logo, sempre aparece repetida ao longo do livro. Marcos contém muitos detalhes que não aparecem em Marcos e não aparecem em Mateus e Lucas. Marcos é mais condensado, ele diz pouco acerca das profecias e apresenta um resumo dos discursos, mas enfatiza as obras poderosas de Jesus. Ele começa já falando que Jesus é divino, é grandioso, é sobrenatural, é humano ao mesmo tempo, porque ele se cansa, ele sente fome, ele é interrompido às vezes em suas orações, e você verá isso aqui nas lições. A lição número 1 vai trabalhar do verso 1 até o verso 15, e a lição número 2 vai trabalhar o restante do capítulo 1. Depois, na lição número 3, nós vamos então estudar o capítulo 2 e o capítulo 3, e assim vamos sucessivamente. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, ele faz uma citação, e ele diz que o presbítero, muito provavelmente o presbítero João, costumava dizer que Marcos se tornou o intérprete de Pedro e escreveu com diligência tudo quanto conseguiu lembrar, embora não exatamente na mesma ordem das palavras ditas ou das realizações do Senhor, pois ele não ouvira o Senhor nem o havia seguido. Mas depois, como já disse, seguiu a Pedro, o qual costumava ensinar conforme a necessidade o exigia, mas sem organizar, por assim dizer, as palavras do Senhor, de modo que Marcos não fez nada errado ao descrever alguns pontos à medida que se lembrava deles. Porém, ele tinha um objetivo específico, não omitir nada do que havia ouvido e tampouco acrescentar qualquer informação inverídica. O Evangelho de Marcos é escrito com base no testemunho de Pedro. É como se Pedro fosse contando, ditando até algumas partes para Marcos. E é provável que Marcos tenha ajudado também a Pedro a escrever algumas de suas cartas. Com certeza também ele fez alguma pesquisa, relatou a história de Jesus com base na testemunha de Pedro. Nós vamos agora avançar aqui para a parte de domingo, que fala sobre um missionário fracassado. Vamos ver agora quem era esse João Marcos e um pouquinho mais da história dele. Leia Atos capítulo 12, verso 12. Como Marcos é apresentado no livro de Atos. Então temos aqui Atos 12, verso 12, que diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então percebo, aqui se referindo a Pedro quando ele foge da prisão, quando Deus o liberta miraculosamente da prisão, ele vai direto para a casa de Maria. Maria tinha uma casa em Jerusalém. É provável que essa casa seja a mesma casa que existia ali o cenáculo, ou seja, onde acontece o momento do Pentecoste, porque diz em Atos 2, que o Pentecoste aconteceu em um cenáculo, uma área aberta, é como se fosse um terraço por cima de uma casa, e também a Bíblia fala que Jesus fez a sua Santa Ceia ali no cenáculo. É bem provável que sejam os mesmos locais, e quem concorda comigo nessas opiniões, Rodrigo Silva, e também nós podemos ver aqui neste livro, livro de Atos, o comentário bíblico do pastor Mário Veloso, onde ele comenta isso também, que ele acredita este ponto, e tem vários outros autores que também pensam da mesma forma. Então João Marcos era um filho único de Maria. Maria era uma seguidora de Jesus, uma mulher que, como disse aqui mesmo a parte de domingo, uma apoiadora da igreja primitiva, e é provável que a igreja acontecia na casa dela, várias reuniões, até porque ela era uma mulher que provavelmente tinha recursos financeiros. O seu esposo
com certeza havia morrido, era uma viúva, e juntamente com o seu filho ela tinha essa casa em Jerusalém, e ela colabora com o Evangelho, ela mantém o ministério de Jesus e dos seus apóstolos, ajuda, porque a Bíblia fala que algumas mulheres contribuíam e colaboravam com o ministério de Cristo Jesus. E João Marcos vivia ali com sua mãe. Até Hipólito, considerado como santo pela Igreja Católica, ele escreveu ali a partir do 3º século, e ele dizia que o João Marcos provavelmente fosse um dos 70. Sim, aqueles 70 que foram enviados por Jesus, ali foram para várias cidades, voltaram dando testemunho a Jesus, felizes e animados, porque os demônios lhe submetiam, e Jesus falou assim: não se alegrem porque os demônios vos submetem, mas antes se alegrarem por serem colaboradores do Evangelho e que o nome de vocês estejam arrolados no céu. E este Hipólito vai dizer para nós que João Marcos era um desses 70 e que por ocasião daquele sermão de Jesus ali em João 6, quando João 6, verso 66 diz que muitas pessoas ao ouvirem Jesus falando que ele era o pão do céu, né, aquele sermão duro, muitas pessoas abandonaram Jesus. Depois você confira ali João capítulo 6. Hipólito vai dizer, junto com a tradição da igreja, com a tradição judaica, de que João Marcos era um desses 70, que ele saiu, voltou animado, mas depois, por alguma ocasião, ele desanimou do evangelho com aquele sermão de Jesus e ele foi um dos que abandonou o caminho. O cristianismo não era chamado de cristianismo na época, eram chamados de o povo do caminho, tá bom? E aqui nós podemos então entender como Marcos é apresentado no livro de Atos. Ele é chamado de filho de Maria, ela foi convertida ao cristianismo, a sua casa era um refúgio aos discípulos, e ela ajudou o ministério de Jesus. A sua casa era um local de oração, e ela era uma mulher rica, porque ela tinha até mesmo uma empregada. Quando Pedro chega ali, ele é recebido por uma empregada chamada Rode, e alguém que tivesse uma serva, uma empregada doméstica, com certeza naquela época seria uma pessoa abastada de um grande valor aquisitivo, uma colaboradora do Evangelho. E você pode notar isso. Eu tenho aqui o livro de Atos dos Apóstolos, página 66, onde diz: a mãe de Marcos era uma convertida à religião cristã e seu lar em Jerusalém era um abrigo para os discípulos. Ali estavam sempre certos de serem bem-vindos para ocasiões de repouso. Foi durante uma dessas visitas dos apóstolos ao lar da mãe de Marcos que este propôs a Paulo e Barnabé acompanhá-los em sua viagem missionária. Ele sentiu o favor de Deus em seu coração e almejava devotar-se inteiramente à obra do ministério evangélico. Perceba que interessante, tudo que eu disse aqui agora é confirmado neste suplemento profético que nós tivemos aqui. Tivemos um suplemento histórico, um suplemento teológico e agora um suplemento profético, dando para nós a identificação disso. Leia Atos 13, de 1 a 5, verso 13. Como João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé e qual foi o resultado disso? Então você tem na imagem aí uma ilustração de Saulo, Barnabé e Marcos. Vamos ler isso aqui em Atos capítulo 13, versículo 1 até o 5, que diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha só que interessante. Aqui então fala desse início quando João Marcos começa a seguir Barnabé e Saulo. Vocês viram que acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, na página 666, que em uma dessas idas dos apóstolos a Jerusalém, como eles iam muito ali à casa de Maria, como ela era uma colaboradora do Evangelho, algumas vezes eles passavam ali, tinham momentos de oração juntos, às vezes, quem sabe, se hospedavam ali na casa daquela mulher, e com esse contato, João Marcos tenha feito esse contato agora com os apóstolos e decidiu também seguir a linha ministerial, indo na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Muito bem, você tem aí na sua tela quadro da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A Bíblia começa chamando eles de Saulo, né, e Barnabé,
E aqui tem as primeiras viagens nessa linha azul pontilhada. Eles saem da Antioquia, vai para Salamina, Chipre, depois vai para Panfilha, em Perge, e você vê o caminho todos que eles fazem neste primeiro momento, nessa primeira viagem missionária. Então, como João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé, qual foi o resultado disso? João ele sentia o favor de Deus em seu coração e ele almejava se devotar ao ministério. Então, provavelmente, eles fizeram essa primeira viagem missionária que você tem na sua tela por volta do ano 46 depois de Cristo, como diz na nossa lição da escola sabatina. E Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Agora, a questão é, houve algumas dificuldades no caminho, no percurso, em que ele desanima, como é descrito no versículo 13. Olhem só o livro Atos dos Apóstolos, diz assim: Paulo e seus companheiros continuaram a viagem para Perge da Panfilha. Seu caminho era penoso, encontraram dificuldades e privações e estavam cercados de perigos por todos os lados. Nas vilas e cidades por onde passavam e ao longo das estradas desertas, estavam rodeados de perigos visíveis e invisíveis. Mas Paulo e Barnabé tinham aprendido a confiar no poder libertador de Deus. O coração deles estava cheio de fervente amor pelas almas a perecer. Foi aí que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de congregar-se de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, desanimaram-no os perigos e privações do caminho. Trabalharam com êxito sobre circunstâncias favoráveis, mas agora, em meio da oposição e dos perigos que tantas vezes cercam o missionário pioneiro, não suportou as dificuldades como um bom soldado da cruz. Devia aprender ainda a enfrentar valorosamente os perigos, perseguições e adversidades. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, Marcos intimidou-se e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, retornando a Jerusalém. Então perceba aqui que Marcos ele começa seu ministério todo animado, cheio do poder do Espírito Santo, querendo viver uma experiência nova. Ele era um rapaz novo, mas ele não consegue permanecer diante das privações, diante das provações, diante das dificuldades, diante dos perigos, diante das lutas, diante das perseguições que eles enfrentaram, das oposições que eles tinham ao chegar em cada cidade. E por isso ele desanima. Então, se estamos certos com a tradição judaica e com o que Hipólito disse com respeito a ele ter pertencido a um dos 70, quer dizer que ele tinha uma vida assim muito vacilante, oscilante. Às vezes estava firme na fé, às vezes desanimava. E se você está assistindo aqui, você passa por um momento assim, ou já passou, e teve aquele momento que você estava muito animado, agora depois desanima um pouco da fé. Lembre-se que o autor deste evangelho sabe o que você passa, então você precisa continuar lendo este livro. Vamos aqui então avançar. Qual foi o resultado disso, né? Como ele se uniu? Qual foi o resultado disso? Então nós vemos que ele hesitou diante das privações, dos perigos, intimidou-se, voltou ali para Jerusalém. Então você tem na tela novamente este mapa, quando eles chegam em Chipre e na Panfilha, ali ele volta, ele abandona os dois discípulos, né? Ele deixa o ministério e volta. Então perceba que Barnabé ele é um formador de discípulos e nós vamos ver isso, a proeminência de Barnabé como aquele homem que era um oleiro. Ele olhava assim o jovem e dizia: esse jovem tem futuro, por mais que ele seja um pouco inexperiente, eu vejo que Deus vai usar muito essa pessoa aqui. E ele fez isso com Paulo. É quando vamos agora para a parte de segunda-feira, que tem como título Segunda Chance. Vamos ver aqui como Barnabé ele vai atrás de Paulo, como ele vai atrás de João Marcos, como ele traz, como ele discipula, como ele dá segunda chance para esse jovem que, de acordo com a Bíblia, também era seu parente. Vamos ver qual o grau de parentesco que tinha eles aqui. Leia Atos 15, verso 36 a 39. Por que Paulo rejeitou João Marcos e por que Barnabé lhe deu uma segunda chance? Aqui ainda em Atos, o capítulo 15, o versículo 36 a 39. Que diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Eles fizeram uma primeira viagem missionária. No meio da viagem, volta João Marcos, desanima e volta para Jerusalém, a casa de sua mãe. Depois que eles terminam toda a viagem missionária, eles resolvem fazer uma segunda viagem missionária. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.
Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendados pelos irmãos à graça do Senhor, passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então eles iam fazer uma segunda viagem missionária que se tornou quase que 2 oportunidades, quase que 3 viagens missionárias. Paulo foi com Silas para um lado e Barnabé foi para outro lado, para Chipre, com João Marcos. Chipre era a terra natal de Barnabé, você precisa anotar isso aí, isso é importante. E eles fazem um trabalho importante ali. Você precisa entender também que quando estudamos a tradição e a vida de João Marcos, nós podemos entender que o João Marcos foi aquele que levou o evangelho para o norte ali do Egito. Ele foi quem fundou a igreja em Alexandria. Ele foi o bispo daquela igreja, ele foi o pregador do evangelho naquela região e ele morre martirizado ali naquela região por volta do ano 68. E nós vamos falar isso na sequência, quem sabe nos estudos posteriores também. Atos dos Apóstolos, página 202, diz: Barnabé estava pronto a ir com Paulo, mas desejava que tomassem a Marcos, o qual se decidira de novo a devotar-se ao ministério. Paulo fez objeção a isso. Parecia-lhe razoável que não tomassem consigo aqueles que, durante uma primeira viagem missionária, tinham os deixado em tempo de necessidade. Ele não estava inclinado a desculpar a fraqueza de Marcos em desertar da obra pela segurança e conforto do lar. Insistia que alguém de tão pouca fibra não estava habilitado para uma obra que requeria paciência, altruísmo, bravura, devoção, fé e disposição para sacrificar, se necessário, a própria vida. Você note que a Bíblia apresenta que um segue por um caminho e outro segue por outro caminho. Você precisa entender, Barnabé era um formador de discípulos. Quando nós vemos aqui Atos capítulo 12, fala que Barnabé ele sabia que Saulo tinha ido para Tarso. Depois que Saulo tem aquele encontro com Jesus, ele vai se preparar, ele fica algum tempo ali na Arábia. Paulo conta isso ali em Gálatas, no primeiro capítulo, ele vai dizer isso, que ele passou um tempo fora, no deserto, em outra localidade, refletindo, entendendo um pouco mais o assunto. Depois ele vai para Tarso. E quem o encontra em Tarso? É Barnabé. Barnabé era um ancião da Antioquia, que dedicou todo o seu recurso, todas as suas finanças também ao ministério, que se dedicou, e a Bíblia chama também ele de apóstolo, porque apóstolo significa enviado, e ele era usado por Deus, tinha poder de Deus, foi um homem humilde, e ele ouve falar de que Paulo está em Tarso, vai atrás de Saulo, e traz Saulo para Antioquia, e Antioquia então eles são ungidos pelo Espírito, são chamados, convocados pelo Espírito Santo para irem pregar aos gentios. E vejam comigo que interessante. A Bíblia mostra um ponto muito interessante. Eu quero fazer aqui com vocês esse suplemento aqui teológico com vocês. Olhem só na tela. Barnabé e Saulo. Nós temos aí Atos capítulo 11, verso 25, onde tem na nossa Bíblia um ponto importante. Nesse verso você vai notar que sempre se repete o nome Barnabé e Saulo. Quando você vai para Atos 11:30, Barnabé e Saulo. Atos 12:25, Barnabé e Saulo. Atos 13, verso 2, Barnabé e Saulo. Atos 13, verso 7, Barnabé e Saulo. Vamos ver, Atos 11:25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Verso 30. Com eles, com efeito, fizeram enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Atos 12:25. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram a Jerusalém. Perceba que sempre existe o nome Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Só que chega um determinado momento em que, pela dedicação de Saulo, pela sua erudição, pelo talento que ele tinha ali, como ele foi ensinado diante de Gamaliel, ele foi preparado para ser um membro do Sinédrio, ele era um judeu da tribo de Benjamim, era uma pessoa bem desenvolvida, usou seus talentos. Agora a Bíblia começa a dizer não mais Barnabé e Saulo, mas sim Paulo e Barnabé. Paulo, porque o nome Paulo era um nome romano, né? E agora em Atos 13:42, você já começa a ver essa modificação. Olha só que interessante na Bíblia. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas palavras. Né? Algumas Bíblias vão dizer, rogaram a Paulo e a Barnabé que no próximo sábado pregassem essas palavras. Em Atos 13:43 ainda, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes os persuadiram a perseverar na graça de Deus.
no versículo 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas e de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E você também tem Atos 14, verso 1, que fala Paulo e Barnabé. Que interessante, né? Barnabé era um homem que arrebanhava as pessoas, que discipulava as pessoas. Aqui fica um adendo para nós, uma reflexão para nós. Não precisamos apenas pregar o evangelho, precisamos discipular as pessoas. Você conhece alguém na sua igreja que foi convertida recentemente, está com alguma dificuldade? Vá até a casa dessa pessoa, faça o culto do pôr do sol com ele, estuda a Bíblia, ensine ele a cantar os hinos, chame ele para dar estudos bíblicos com você, chame ele para participar com você de um pôr do sol na sua casa, envolva ele nos almoços, junto às panelas na igreja, no sábado, ali depois do culto, se envolva eles nos pequenos grupos de estudo da Bíblia, na unidade de ação, ajude, discipule essa pessoa para que no futuro ele também seja um pregador de evangelho, quem sabe um ancião, um líder da igreja, quem sabe um pastor, um ministério, e ele possa desenvolver seu ministério para a honra e glória de Deus. Esse aqui um ponto importante na parte segunda para nós comentarmos. Nós gastamos um pouquinho de tempo aqui, mas com certeza foi muito proveitoso. E nós vemos então que Barnabé, ele era primo de João Marcos, e nós vemos isso aqui na parte de segunda-feira. Então vocês veem que eles dividem, né? Se separam, e agora você vê no mapa que Paulo, juntamente com Silas, se dirigem ali pela Cilícia em outro caminho. Agora, como Barnabé tinha familiares em Chipre, ele vai para Chipre juntamente com João Marcos. Você precisa entender que depois a Bíblia não fala mais de Barnabé. Barnabé, ele foi o bispo ali da cidade de Chipre e ele instituiu ali a igreja, e a história, a tradição conta que ele morreu ali. Ele começou a ser muito bem sucedido ali em Chipre, começou a pregar o evangelho, e um dia ele estava na sinagoga pregando. O seu sucesso era tanto que os judeus, movidos pela inveja, pelo sucesso que o ministério de Barnabé se desenvolveu, e Barnabé então ele estava pregando na sinagoga, os judeus vão lá, tiram ele do púlpito, arrastam ele para fora e matam ele apedrejado. Assim foi o fim da vida de Barnabé. Ele foi um homem muito considerado por Paulo como um verdadeiro missionário, que pregava o evangelho sem interesse, que se dedicava totalmente, uma pessoa experiente, que com certeza tem o nome no livro da vida, que é dará a coroa, não é mesmo? Agora, aqui nos diz assim, leia Colossenses 4, verso 10, 2 Timóteo 4:11, Filemão 24, 1 Pedro 5:13. Que detalhes sobre a recuperação de Marcos esses versos nos mostram? Vamos ler estes textos aqui. Colossenses 4, verso 10 diz assim, saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então Paulo fala aqui de Marcos neste texto, e ele diz que é primo de Barnabé. Quando seguimos para 2 Timóteo, o capítulo 4, verso 11, diz, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só que interessante. Aquele que tinha tido desavenças no passado com o João Marcos, agora sente que João Marcos ele é útil para o ministério. Avançando para 1 Pedro 5, versículo que nós vamos ler é o verso 13, diz assim, aquele que se encontra em Babilônia, ou seja, Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos. Nessa passagem, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele, porque Paulo estava preso, né? E diz, olha, todos foram embora. Só ficou comigo Lucas, Timóteo, só Lucas está comigo. E Lucas apresenta ali uma defesa para ele, né? O livro de Atos é um escrito em defesa de Paulo, que Lucas faz a partir de pesquisas, e o único que estava com ele ali na prisão era Lucas, e ele disse para Timóteo, Timóteo, traga com você, encontre Marcos, ele me é útil ao ministério. E isso é muito bonito. As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60, portanto 13 a 20 anos após a experiência relatada em Atos 15. Marcos claramente se recuperou de seu fracasso, quase certamente pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. Então veja a importância sobre discipular pessoas. Você é chamado por Deus para ser um discipulador, para preparar. E quando você prepara alguém, você é o maior beneficiado de pregar o evangelho. Depois de ter lido esses textos, como Barnabé formou o discípulo, nós também esquecemos de ler Filemão. Filemão 24 diz, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, os meus cooperadores.
Paulo chama Marcos de cooperador dele, do Evangelho, cooperador do Evangelho e cooperador dele. Então olhem só que isso agora passou a dar certo, não é mesmo? Esse ministério unido. Nós precisamos também ter amigos de oração, nós precisamos também ter duplas missionárias para fazer o trabalho. Deus não chamou ninguém para fazer o trabalho sozinho. Nós vemos isso aqui em Marcos. Vamos agora para a parte de terça-feira, onde vamos estudar agora verso a verso do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1 até o verso 8. Quem são os personagens desses versos e o que eles dizem e fazem? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí viu diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então veja que eu grifei aqui, logo o primeiro versículo, princípio do Evangelho. Se você viu a capa de abertura aqui do nosso canal, é realmente Jesus segurando assim o universo em suas mãos. Jesus, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o Criador. João, capítulo 1, versículo 1, diz que ele estava no princípio com Deus e por meio dele foram criadas todas as coisas, de acordo com Colossenses 1, versos 16 e 17. O princípio do Evangelho, que o início do Evangelho significa boas novas, se dá com o início do Evangelho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos apresenta Jesus como divino, como Deus, e ele começa apresentando isso para os gentios. É interessante fazermos aqui uma explicação. O Evangelho de Marcos não apresenta o nascimento de Jesus. Ele apresenta contando apenas o relato desde o início do ministério de Jesus, quando ele estava por volta de 30 anos de idade, quando ele começa falando de João Batista, do batismo de Jesus, da escolha dos discípulos, da sua tentação, e dali por diante começa-se a vida de Jesus. Não é como Lucas e Mateus que descrevem o nascimento de Jesus. É provável que você esteja pensando assim, mas na abertura desse vídeo aparece ali o nascimento de Jesus e os anjos descendo ali sobre aquela choupana, sobre aquele casebre de palha, onde Jesus está envolto ali no berço, que na verdade é uma manjedoura, um berço improvisado. Eu coloquei isso aqui na abertura do vídeo para combinar com a música do grupo VP, Jesus é Razão. Mas realmente o Marcos não fala sobre o nascimento de Jesus. É interessante então analisarmos que Jesus é a fonte de luz, prometido há tanto tempo, anunciado a tanta gente, contra o mal lutaria e venceria afinal. É sobre Jesus que nós estamos falando no Evangelho de Marcos, e ele quer apresentar Jesus como divino, como mestre, como pessoa que era humano, mas também que era divino, conforme está escrito na profecia de Isaías. E aqui nós podemos ver que a lição citou isso, né? Vemos Jesus Cristo sendo apresentado, Deus o Pai apresentado, e é também João Batista apresentado aqui como mensageiro e pregador, e João Batista tinha sido profetizado através de Êxodo 23, verso 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, verso 1. Nós precisamos ver esses textos e ver o que significa toda essa profecia do Antigo Testamento. Êxodo 23, o versículo 20, que diz assim: E eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então o anjo seria referência ao ministério de João Batista, que prepararia o caminho. Agora vamos ler aqui, na sequência, Isaías 40, o versículo 3, que diz: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda do nosso Deus. E ainda Malaquias 3, versículo 1, que diz: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então podemos ver que esses textos têm 3 pontos em comum. Nessas 3 passagens tem pontos em comum. E quais são esses pontos em comum? Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. Lembra que eu disse para vocês que o ministério do Evangelho de Jesus, ele foi chamado no início de o caminho. Venham para o caminho. Marcos abandonou o caminho. Não era chamado de cristianismo, não era chamado de igreja, era chamado de o povo do caminho. Perceba então que o texto do profético do Antigo Testamento diz que viria alguém que iria preparar o caminho para o Messias. Olha só que interessante, como eu sou professor de ensino religioso, no livro de ensino religioso do ano 2023,
que foi escrito pelo pastor Adolfo Soares, pelo pastor Marcos Benedicto e também pelo pastor e doutor Rodrigo Silva, é escrito um comentário sobre isso aqui que diz assim: quem seria preparar o caminho e aplanar as veredas? O preparador ou aplanador de caminhos era um ministro que ia à frente do rei retirando pedras, pavimentando trechos e abrindo rotas para que a viagem de Sua Majestade fosse a mais confortável possível. Em caso de guerra, esse profissional também ia adiante das tropas, pois uma estrada muito esburacada poderia machucar os cavalos ou prejudicar a marcha da infantaria. Isso está no livro didático de ensino religioso do 7º ano, do ano 2023, na página 11. João Batista, ele foi o preparador do caminho, preparou tudo ali, preparou o caminho para que o Messias viesse, preparando as pessoas, dando uma mensagem de arrependimento, uma exortação, uma admoestação, convocando as pessoas para que mudassem suas atitudes, seus hábitos, que elas fossem fiéis a Deus, que abandonassem os seus pecados. Ele foi preparando o caminho, preparando o ambiente para que Jesus viesse. E é isso que ele fez, como representado aqui nesses versículos. Então, aqui a lição citou até o versículo 8, né? Nós lemos aqui alguns versos. O verso 5 em diante nós vamos ler também. Saíam à terra com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Você perceba que o único que fala que eles eram batizados no Rio Jordão é o Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas não falam nada sobre o Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Que interessante, né? O que será que significa esse gafanhoto que ele se alimentava? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista era parente de Jesus. Você pode ler depois sobre o nascimento de João Batista nos outros evangelhos, mas aqui é descrito esse ministério dele. Ele era alguém que veio para cumprir a profecia de Isaías, as profecias de Moisés, de Malaquias, com respeito àquele que iria preparar o caminho. Era um nazireu, preparado desde novo, vivia no deserto em uma vida simples para se dedicar ao ministério. Leia isso aqui no Deserto das Nações, na página que fala A Voz do Deserto, que vai explicar mais detalhadamente sobre João Batista. Por causa do tempo aqui nós não podemos entrar em muitos detalhes, mas interessante que o versículo 5 fala que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Quantos eram os habitantes de Jerusalém? Às vezes nós olhamos para a Bíblia, olhamos para tantas histórias e às vezes nos perdemos na geografia, nos pontos, nas questões de população daquela época. Quantos habitantes tinha Jerusalém e qual era a província da Judéia? Olha aí na tela, você tem aí esse mapa onde você vê em laranja a Judéia, a Samaria em verde, a Pérea em rosa, esse rosa mais clarinho. Depois você vê a Galileia ali em rosa mais escuro. Perto do mar da Galileia tem o mar da Galileia e você vai ver que o mar da Galileia vem descendo o Rio Jordão, que deságua então no Mar Morto. Você percebe aí Betânia, Jericó, Jerusalém, que ficam na Judéia. Agora, em Samaria, você vê aí outras localidades que Jesus andou, e principalmente na Galileia, perto do Mar da Galileia, onde tem Cafarnaum, que era uma cidade próxima ao Mar da Galileia. E você tem essa outra ilustração, um pouco mais com os relevos, enfim. É interessante esses pontos aí, para você consiga entender. Qual era a população da Judéia nos dias de Jesus? Na época de Jesus, de Pôncio Pilatos, Jerusalém era a principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes e atraindo 100 mil peregrinos em festas como a Páscoa. E isso foi escrito no site oficial do Dr. Rodrigo Silva, analisando alguns outros documentos também. Eu vi que não passava, os outros comentaristas diziam que seria de 30 a 50 mil habitantes que Jerusalém tinha, e que em épocas de festa chegavam a 100, 150 mil habitantes. Então fica em torno disso o tamanho da Judéia. Então toda a província vinham, para ouvir o que João Batista pregava, os habitantes de Jerusalém. E você sabe que muitas pessoas acompanhavam então os dois. Agora um ponto importante que precisamos notar aqui é o que está no versículo 6, que fala que ele se alimentava de gafanhoto e mel. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Como assim um servo de Deus, um profeta, comia insetos? Como assim? Lá em Levíticos, falando dos alimentos que poderiam ser comidos, se referia a alguns gafanhotos que poderiam servir como alimento.
E isso está lá, a identificação deles, né? Aqueles que têm ali as características dos quais você poderia comer e quais não. E algumas pessoas dizem, não, João Batista comia mesmo gafanhotos e comia mel. Eu quero fazer aqui uma explicação sobre isso. Olhem só. Inseto ou é uma planta? Algumas pessoas dizem, não, esse gafanhoto é uma planta que ele comia. Vamos ver o que diz aqui. A verdade é que nem as traduções inglesas dessa passagem, nem o grego, no qual o Novo Testamento foi escrito, nos dizem claramente o que João Batista comia. Embora a palavra grega favoreça o inseto, existe um corpo substancial de evidências provenientes do mundo antigo que favorecem a vagem da alfarrobeira. Sim, a alfarroba era também chamada de gafanhoto. No comentário bíblico adventista, o sétimo dia, há uma extensa discussão sobre isso no volume 5, nota 1, né? E você pode depois pesquisar, sobre o Mateus capítulo 3. A senhora White faz o seguinte comentário sobre João Batista em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 62. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. Seu regime, puramente vegetariano, composto de gafanhoto e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevalecia por toda parte. E eu peguei uma outra explicação também, referindo ao comentário bíblico, que diz assim, por que João comia gafanhotos? Em primeiro lugar, é importante saber que gafanhotos aqui pode não ser o animal que leva esse nome, mas o fruto de uma planta chamada alfarrobeira. Ela produz vagens parecidas com um inseto, as quais são muito nutritivas. Isso está de acordo com a afirmação de Ellen White de que João Batista era vegetariano. Um comentário judaico de Levítico, chamado de Midrash Rabbah, diz que a alfarroba era um alimento que se comia para simbolizar o arrependimento. Agora sim, faz sentido a Bíblia mencionar que João comia esse tipo de alimento, pois sua pregação era sempre um convite para o povo de se arrepender de seus pecados e demonstrar isso através do batismo. Interessante, né? Agora você tem na tela a ilustração que eu tirei ali no Wikipédia da alfarrobeira, ou alfarroba. Às vezes as pessoas fazem bolo de alfarroba e fica parecendo um bolo de chocolate. Eu já comi e gostei bastante, tá bom? Então, eu creio que seja alfarroba que ele comia. Como Ellen White diz que ele era vegetariano, não é fácil pensar que ele comesse gafanhotos verdadeiramente. É o meu pensamento, você pode pensar do jeito que você achar melhor, não há nenhum perigo nisso, tá bom? Você é livre para ter a sua decisão e sua escolha. Avançando agora para o versículo 9, nós vemos que diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então vamos parar por aqui. Quem esteve presente no batismo de Jesus e o que ocorreu? No batismo de Jesus esteve presente Jesus, João Batista, é descrito ali Deus Pai e Deus Espírito Santo. A Trindade envolvida no batismo de Jesus. O nome Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito é bem visível aqui. E o texto fala sobre a Galileia, né? Lembra que eu mostrei para vocês a Galileia? Aí está novamente o mapa para que você identifique a Galileia. Jesus passou a maior parte do seu ministério em Cafarnaum, onde morava ali, era a casa de Pedro, né? E ele passava muito tempo por ali, pregou o evangelho muito por ali. Ele nasceu na Nazaré. Jesus de Nazaré ficava também na Galileia, na região da Galileia, e muitos milagres de Jesus eram feitos à beira do mar da Galileia, que na verdade era um mar de água doce, né? Era um lago, na verdade, não era um mar, um lago de água doce, onde Jesus fez muitos seus milagres, acalmando tempestade, provendo a pesca milagrosa para aquele povo, enfim. E o texto ainda continua dizendo, logo ao sair da água, é um ponto interessante, lembra que fala muito imediatamente, logo, aparece muito no Evangelho de Marcos. Aqui ele diz que logo ao sair da água. Marcos deixa claro que João Batista batizava no lago, no rio Jordão. E tinha muita água, as pessoas saíam da água, ou seja, o batismo que era referido ali era o batismo por imersão, onde a pessoa era totalmente afundada na água, porque o nome batismo significa isso, né? Afundar totalmente na água. Não existia batismo por afusão ou por aspersão naquele momento. E aí diz que foi ouvido uma voz dos céus, tu és meu filho amado, em que me comprazo. Quando você se batiza e entrega a vida a Jesus, Deus também diz as palavras, você é meu filho agora, você faz parte do meu reino. Avançando, logo o Espírito o impeliu para o deserto. O deserto ficava inicialmente perto ali do rio Jordão, ali na região da Judéia, perto da Pérea,
nas montanhas ali, tinha o deserto, e Jesus vai para o deserto para passar o seu momento de preparação, de oração para começar o seu ministério. Agora o texto diz, e logo, novamente repetindo, o Espírito o impeliu para o deserto. Mas como assim o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado? Vamos ver isso aqui. Desde o nascimento, Jesus esteve sob a direção e instrução do Espírito Santo. Mas na ocasião do seu batismo, o Espírito desceu sobre ele em rica medida para lhe conferir sabedoria e habilidade para a sua missão. Jesus era guiado passo a passo pela vontade do Pai, em harmonia com o plano que jazia perante ele, perfeito em todos os seus detalhes, antes de vir à Terra. E isso está no comentário bíblico adventista, que Jesus ele era sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele vai ao deserto, não está dizendo que o Espírito Santo levou ele para ser tentado. O texto está dizendo que Jesus ele era uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, como diz em Atos 10:38, que foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, guiado por ele, e com isso andava curando as pessoas, libertando aqueles que eram oprimidos pelo diabo. E aqui o texto vai dizer que ele vai para o deserto guiado pelo Espírito Santo, porque ele vivia direcionado pelo Espírito Santo desde o seu nascimento. É isso que o texto está dizendo. E ali, Satanás, aproveitando do momento que ele estava frágil, que ele estava vulnerável, começa a o tentar. Olhem só o que diz o livro Desejado das Nações. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não o convidou à tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Ele não vai para lá para convidar Satanás para o tentar. Ele não vai para lá tentar ao Senhor Deus também. Ele vai para se preparar para a missão. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião em que de se lhe aproximar. Né? Então nós vemos aí esse ponto. Agora nós podemos ler o versículo 13, que é o último sugerido na pergunta 7, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Que ponto interessante nós comentarmos aqui esse versículo. Perceba que nós estamos comentando verso a verso, alguns pontos mais e alguns nem tanto. Mas você precisa entender aqui alguns pontos sobre o jejum de Jesus. Algumas pessoas olham para o jejum que Jesus fez durante 40 dias e dizem assim, não tem como uma pessoa ficar 40 dias sem comer. Então esse jejum aqui é um jejum sobrenatural de Deus. Olha, se vamos olhar a quantidade de dias em que Jesus ficou sem comer, percebemos que não é um jejum sobrenatural. Por que não é um jejum sobrenatural? Se você buscar aí na internet, você vai analisar vida de pessoas que já tiveram jejuns de 39 dias, 40, 41, até 50 dias de jejum. Então não é impossível ter um jejum assim. É claro que a pessoa tem que tomar muito cuidado e Jesus realmente tinha uma fibra, uma força de vontade muito boa, um equilíbrio, um domínio próprio muito interessante para passar 40 dias sem comer. Ele estava se preparando. E se você olhar a Bíblia, eu até deixei anotado aí, Êxodo 34, 28 e 1 Reis 19, verso 8, que citam também Moisés e Elias que passaram 40 dias sem comer. Então não é algo assim que Jesus fez algo sobre-humano, é porque ele é o Filho de Deus, é porque ele tinha poder, por isso que ele passou 40 dias. Não. Jesus não fez algo em que o ser humano não pudesse fazer ou que não se repetisse na Bíblia. Jesus fez algo que é visto que Moisés e Elias também havia feito. E logo depois que ele fez esse jejum, ao ser tentado pelo inimigo e respondido ali com assim diz o Senhor e vencido a tentação, o texto diz que Satanás o deixou e os anjos de Deus o serviram. Ele estava em meio às feras, hienas, lobos, animais ali do deserto. Sobre dias literais, nós temos aqui um site onde fala que no final em 1991, um estudante de medicina chamado James Scott, então com 22 anos de idade, ele viajou da Áustria para o Nepal para uma caminhada no Himalaia. Após uma tempestade, ele perdeu-se na trilha e durante os 43 dias seguintes, ele sobreviveu apenas com bolas de neve derretidas. Então a ciência comprova, até em 1991 já existia documentos assim, como você viu aqui, de que uma pessoa assim poderia viver 40 dias sem comer e conseguiria sobreviver. Então não é um jejum sobrenatural no quesito de dias, no quesito de tempo, ok? E aí você tem o site onde encontramos essa notícia. Ainda na parte de quarta-feira fala assim, uma característica incomum da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus é apresentado como personagem divino e também humano. Ele é o Cristo, o Messias, é o Filho amado sobre quem desce o Espírito Santo. Mas no aspecto da humanidade, vemos que ele foi batizado por João e não o contrário. Foi conduzido pelo Espírito e tentado por Satanás, esteve com os animais selvagens e foi servido por anjos.
Por que este contraste? Eles apontam para a extraordinária realidade de que ele é Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano, nosso irmão e o nosso exemplo. Que coisa magnífica, não é mesmo? Indo para a parte de quinta-feira, Evangelho segundo Jesus. Verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quais são as três partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou? Então nós vemos que a lição se ateve aqui em falar sobre a profecia de tempo. O tempo está cumprido. Que tempo é esse que está cumprido que é referido aqui na lição no Evangelho de Marcos? Olha, Marcos está citando Daniel 9, verso 24 a 27. A parte profecia se cumpriu do batismo de Jesus, depois do qual ele foi ungido com o Espírito Santo e começou seu ministério. A extraordinária profecia das 70 semanas é ilustrada no seguinte gráfico. Aí você tem o gráfico, que nós falamos dele na lição passada, né, sobre o grande conflito, onde você tem o período profético de 2.300 anos começando no ano 457, com o decreto do rei Artaxerxes, e você vê que no ano 27 é o batismo de Jesus, no meio da semana 70 você tem a morte de Jesus, e no final das 70 semanas o apedrejamento de Estevão e o evangelho sendo levado aos gentios. O tempo exato para o início do evangelho era cumprido, o Messias estava chegando, e Jesus veio estabelecer o seu reino. Não era um reino terrestre, era o reino da graça e não o reino da glória. Você precisa estudar isso com calma. Em um momento vamos trazer isso aqui ao longo do estudo, o período de reino da graça e o período do reino da glória. Você pode estudar isso um pouco mais, se você tiver curiosidade e tiver o livro em casa. O livro Estudos Bíblicos tem uma parte que fala apenas sobre o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça é instituído quando Jesus vem à terra. É um reino que não tem território, não tem palácio, mas ele é designado assim por ter um trono. Jesus está no céu e ele tem o reino da graça. O reino da graça está no seu coração e no meu quando aceitamos Jesus. E lá em Mateus 24 fala de um trono, o trono da glória. Quando Jesus vier assentado no seu trono da glória e vai estabelecer a sua glória. É quando Jesus voltar e nos levar para morar com ele. Aí será o reino da glória. Por enquanto estamos vivendo o reino da graça. E quando começou o reino da graça? Começou quando Jesus começou a pregar o evangelho. E João Batista prepara o caminho dizendo: o tempo está cumprido. Chegou o momento todo esperado, o Messias virá. E ele estava ali para isso. O reino de Deus está próximo. E para quê? Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, abandonar os seus pecados e viver em conformidade com o que Jesus disse. Então eu respondi assim: o tempo está cumprido. No relógio celestial estava marcado a hora, o tempo de Jesus começar a estabelecer o seu reino da graça. Existe um relógio celestial no reino dos céus. E as horas, quando bateu o tempo exato, na plenitude do tempo, como diz em Gálatas 4, Jesus veio. Nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora ele começa o seu ministério para trazer a mensagem a nós. Aqui ainda falando dessa questão do tempo profético cumprido, diz assim: o período de 69 semanas proféticas se estenderia até o ano 27, o ano que Jesus foi batizado e ungido como Espírito Santo no início de seu ministério. Sua crucifixão ocorreria 3 anos e meio depois. A conclusão da 70ª semana ocorreu em 34 d.C., quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do Evangelho começou a chegar aos povos gentios. O tempo da rejeição de Israel como povo escolhido chegou ao fim. A oportunidade para os gentios começava depois das 70 semanas. E aqui nós terminamos a nossa lição com esses pontos. E eu preciso aqui fazer agora com você uma reflexão. O estudo da lição não é apenas para informar você. A lição da semana, a lição da escola sabatina é para instruir você, para levar você a uma mudança de vida, uma transformação, a uma reflexão em sua vida. Você por acaso tem fraquejado na fé assim como João Marcos? Lembre-se, há oportunidade para você voltar para os caminhos de Deus. Você é um jovem, ou uma jovem, ou um irmão, uma irmã, que você não permanece constantemente no Evangelho. Às vezes você está animado como João Marcos, depois desanima, e depois volta de novo, depois desanima novamente. Saiba, Jesus entende você, mas Ele quer chamar você a uma vida excelente na presença dEle. Ele quer que você cresça à medida que você prega o Evangelho, à medida que você se fortalece no estudo da Palavra de Deus. Tem você, por acaso, estudado pouco a lição da Escola Sabatina? Quem sabe você não estudou muito a lição da Escola Sabatina do trimestre anterior, porque o tema era um tanto mais complexo, mais profundo, exigia muita leitura? Agora você é chamado a começar a não olhar para o passado, mas olhar para o futuro e a ver o que está diante de você. Se determine, olhe para Cristo, busque a Jesus, acorde nas madrugadas para orar.
E, inclusive, eu estou aqui gravando na madrugada e eu orei antes por você. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu orei por você que está nos assistindo. Que você seja ricamente abençoado, iluminado e que você possa entender que tudo que a Bíblia disse se cumpriu. E ainda o que está dito para cumprir no futuro se cumprirá. E quando todas as demais coisas se cumprirem, você estará preparado, você estará no âmago da vontade de Deus, que você possa se preparar. Abandone os seus pecados, busque Jesus, estude a sua Bíblia, estude a sua lição e que você possa estar ali no sábado pela manhã para dizer assim: eu estudei os 7 dias da semana, eu me preparei, eu estou aqui mais fortalecido espiritualmente, eu exercitei os meus músculos espirituais da fé e eu estou agora mais feliz por fazer parte do povo de Deus e por colaborar com o Evangelho, assim como João Marcos, como Barnabé, como Paulo e as demais pessoas, e o seu nome também estará escrito no livro da vida. Você quer isso? Sim. Você quer? Escreva aqui nos comentários, eu também quero. Nós aprendemos muito nesse vídeo e eu espero que você seja ricamente abençoado e nós nos vemos na sequência no segundo vídeo. Até lá!